Você já deve ter se perguntado qual é as ferramentas que o diabo usa para nos atacar e com que frequência e qual a sua insistência. Cada vez que o diabo nos atenta, cada vez que ele nos joga em tentação, qual é o nível de periculosidade que nós estamos correndo com a nossa vida espiritual? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje, tá? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você receber outros vídeos postados além desse. Também curta, comente e compartilhe o vídeo. Desta forma, outras pessoas terão acesso a este vídeo, tá? Também vai lá no meu Instagram, tá bom? Este vídeo foi sugerido por uma pessoa lá no Instagram. Se você quiser ir lá e sugerir vídeo, deixar uma dúvida, uma pergunta bíblica, eu respondo por lá e também posso trazer a sua dúvida aqui para o YouTube, porque pode ter várias pessoas que têm essa mesma dúvida que você, tá bem? O texto bíblico que eu quero trazer aqui a vocês hoje é um exemplo clássico, um exemplo muito lindo do próprio Cristo Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Ou seja, o fim dele ir ao deserto era ser tentado, era a tentação. Presta atenção no livro de Mateus capítulo 4, 1, a seguir, até o 11 na verdade. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Presta atenção. Na primeira tentação, se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o penáculo de um templo, ou seja, na parte mais alta, e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem para que não tropece com seu pé em alguma pedra, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória dele. E disse-lhes: Tudo isto lhe darei se prostares e me adorares. Então disse Jesus: Sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, somente a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ninguém melhor para nos dar exemplo do que o próprio Cristo. Cristo foi uma das pessoas que mais nos deram exemplos. A primeira pessoa que mais nos deu exemplo. Fora a galeria da fé, Hebreus 11. Lá está descrito todos os heróis da fé. Nos deram exemplos de fé. Mas Jesus nos deu todo tipo de exemplos que nós podemos tirar para a nossa vida. Deu exemplo de resistência, deu exemplo de fé, deu exemplo de amor, deu exemplo de misericórdia, deu exemplo de irmandade. Tem pessoas que acham que o diabo ele é um boneco ventríloco, aqueles que a gente pode manipular. Tem pessoas que acham que o diabo é até mesmo um boneco inflável, daqueles que fica na frente da loja com os ventiladores sem só fim de decoração. Não. O diabo ele é astuto. Ele tem um poder de altivez. O diabo ele é esperto e inteligente. A Bíblia diz que o diabo foi expulso do céu, mas não diz que ele ficou burro. Não diz que ele perdeu toda a sua sabedoria. A sabedoria dele se converteu em astúcia. O diabo é inteligente. Ele não vai te tentar uma, ele não vai te tentar duas, ele vai tentar diversas vezes, assim como fez com Jesus. Preste atenção que ele é esperto e astuto. Ele não foi no primeiro dia tentar Jesus. No primeiro dia de jejum ele não foi. No 10º ele não foi. No 30º ele não foi. Ele foi no 40º dia, quando a Bíblia disse que Jesus teve fome. Jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu li isso para vocês. Vocês mesmos são testemunha. E depois teve fome. Chega o diabo e disse: Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Presta atenção à inteligência do diabo. Ele ofereceu a Jesus
o que era de maior necessidade a Jesus. Qual era a maior necessidade de Jesus? Comer. Por quê? Porque estava com fome. Então o diabo colocou na frente de Jesus a possibilidade dele matar a fome, tentando Jesus com as concupiscências da carne, ou seja, suprir a própria carne. Jesus estava lá para jejuar e matar a carne e vivificar o espírito, alimentar o espírito. E o diabo, sendo inteligente e astuto, ofereceu. Preste atenção. Vou abrir uns parênteses aqui e tirar um aspecto doutrinário para a nossa vida. O diabo ele vai oferecer para nós aquilo que nós estamos pedindo dia após dia ao Senhor. Aquilo que nós estamos orando, buscando, jejuando, passando horas no trono da graça, orando, chorando. O diabo vai bater na nossa porta e vai oferecer isso daí. Vai oferecer. E nós achando que porque nós estamos pedindo para Deus é a hora, quando na verdade não é. Ele sempre vai dar um jeito de chegar primeiro em nós, para fazer com que nós pegamos os pratos dele primeiro. Você precisa recusar isso daí. Segundo ponto, a segunda tentação levou no alto do pináculo de um templo. E disse, se tu é filho de Deus, lança daqui para baixo. E porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para que não tropeces com seu pé nenhuma pedra. O que ele queria com isso? Ele utilizou a palavra de Cristo, ele utilizou Cristo contra Cristo mesmo. Ele utilizou Jesus contra ele mesmo. Ele fez o quê? A própria Bíblia, quem é a palavra? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. João 17, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Tá? Tudo isso tem ligação. E o diabo fez o quê? Lançou um sofisma. Sofisma nada mais é do que maquiar uma mentira como se fosse verdade. Maqueio uma armadilha como se fosse um degrau, por exemplo, como se fosse algo positivo para pisar, quando na verdade não é. É somente uma armadilha. O que ele fez? Lá no Salmo 91 tem um versículo, depois do versículo 7, se eu não me engano, que diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Mas Jesus disse, preste atenção, porque não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas pessoas querem vencer o diabo com grito. Não se vence o diabo com grito, se vence o diabo com a palavra. Com a palavra de Deus, você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa saber dizer as palavras, saber pronunciar. Nos evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos, porque eles são similares, porque eles são praticamente iguais. Você precisa, nos evangélicos sinóticos, na verdade, para terminar o raciocínio, a Mateus fala que Jesus disse que ele pronunciava a palavra que está escrito. Mas no livro de Lucas, que Lucas é mais detalhista, Lucas era estudado, era médico e amigo de Paulo posteriormente, disse que ele narra a fala de Jesus como escrito está, dito está, depois de escrito no livro de Mateus passa a ser dito, ou seja, nós precisamos parar um pouco de está escrito como dito está. Você precisa ditar a palavra de Deus, se proteger das artimanhas do diabo. O diabo tentou uma vez, tentou a segunda vez, mostrou os poderes, ou seja, concupiscências dos olhos. Primeiro, concupiscências da carne. Segundo, concupiscências do espírito, tentação, tentar a Deus. Depois, concupiscências dos olhos, mostrou todo o poder e glória. Qual que era a maior necessidade de Jesus? Jesus já era rei. Jesus já era dono do ouro e da prata da terra. Era dono de tudo aquilo que o diabo estava mostrando que supostamente seria dele. Mas vem o diabo e mostra, olha, se você prostrar, eu te dou tudo isso que você está vendo. E Jesus resistiu. Fez um versículo que está lá no livro de Tiago. Resistia o diabo e ele fugirá de vós, chegarás para perto de Deus e ele chegará para perto de vós. Para nós vencermos, para nós encerrarmos o texto, diz que Jesus disse, sai-te daqui, Satanás, porque só a um Deus adorarás e só a ele servirás. Então, resistindo, o diabo foi embora, chegou os anjos e o serviram. Querido, muitas vezes, é igual eu falei, muitas vezes nós estamos orando, pedindo, gastando tempo, orações,
Quando é fé, bate na nossa porta a oportunidade de termos aquilo que estávamos pedindo para Deus. Mas devemos tomar cuidado com o que está chegando na nossa porta. Devemos tirar prova se é realmente isso que nós estamos pedindo, se foi realmente Deus que mandou. Porque corremos o risco de estar aceitando as ofertas do diabo e recusando as ofertas de Deus. Deus abençoe sempre a sua vida. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo. Vá lá no meu Instagram se você tem alguma dúvida. Tá passando aí embaixo, o link está na descrição, tá bom? O texto bíblico para referência vai estar aí na descrição se você quiser estudar um pouquinho mais. Eu espero que a sua vida tenha sido edificada. E continue no canal assistindo mais vídeos, tá bom? Deus abençoe sempre a sua vida.